Fala pessoal, tudo bem? Caio Maleschi aqui, mais um papo nosso, descontraído, despretensioso, sobre vale a pena morar na Itália ou não vale. Pessoal, hoje a gente vai falar do quê? Tributos na Itália, impostos, taxas, né? Na verdade, eu que já atuei em causas tributárias, estudei direito, a gente tem uma visão, né, mais técnica. Então, assim, qual é o correto a falar? É tributos, porque o tributo ele envolve tanto o imposto quanto a taxa. O imposto seria aquele que a gente chama de tributo não vinculado, ou seja, você paga, você não sabe exatamente para qual fim específico aquilo vai ser utilizado. E a taxa, ela é mais divisível, mais específica e vinculada, portanto. Então você sabe exatamente para o que vai ser utilizado aquilo. Exemplo, você paga o IPVA e não tem muito claro ali a destinação, né? E enfim, o que vai ser feito exatamente. E a taxa, a gente tem já uma vinculação, por exemplo, a taxa do passaporte. Pessoal, a Itália pega pesado com tributos em geral, tá? Aqui a tributação não é tão forte com relação ao consumo, ou seja, quando você compra os produtos ou consome serviços, comparando com o Brasil. Óbvio que se você falar, mas na Flórida, nos Estados Unidos, enfim, né, é 6%, né, aqui geralmente, né, dependendo ali, no caso a gente tem 22%, mas depende muito, tá pessoal, é um assunto complexo, não cabe aqui, isso chega até 22%, o tal do IVA, né, mas aqui no geral a gente sente que o tributo pesado está na renda, tá? Aí vai escalando, pode ter ali, chegar até valores ali que basicamente é metade do que a pessoa oferece de renda, né? Enquanto que no Brasil a gente vê uma concentração maior já no consumo, tá? Então, assim, o que isso gera? Isso gera o seguinte: na verdade, no Brasil, o peso de comprar uma Coca-Cola, né, vamos dizer assim, para um bilionário e para uma pessoa que está morando na rua, ele tem o mesmo peso em relação a tributos, ou seja, não o mesmo peso para cada um deles, né? Obviamente, para quem está em uma situação difícil vai ser muito mais pesado e gera essa distorção. Então, o que acontece? Se você pega o bilionário e o cidadão que está em situação de rua, ambos vão pagar o mesmo valor com o mesmo imposto ali agregado na Coca-Cola. Claro que para um talvez seja, sei lá, a moedinha que ele conseguiu o dia inteiro, e para o outro não é nada. Não faz nem cócegas no patrimônio dele. E eles vão pagar a mesma carga tributária naquele produto. Ah, aqui não. Também. Né, óbvio, né, a Coca-Cola aqui vai ser o mesmo valor, mas... Coca-Cola é só um exemplo, tá pessoal? Mas assim, na média a gente percebe uma tributação menor nos produtos e serviços. Já o Brasil a gente vê que os produtos, acho que especialmente esses produtos, eles são extremamente tributados, especialmente aqueles produtos que, pôr do sol lindo, isso 8 horas da noite, né? Na verdade não é nem ao pôr do sol mesmo, né? Primavera aqui é fantástico, pôr do sol o dia inteiro, igual no verão, igual não, né? No verão ainda mais. Mas enfim, o que a gente tem? No Brasil a gente tem esse cenário, a gente vai ter uma tributação elevadíssima ali dos produtos, especialmente vinculados ao dólar, importados, e a gente sabe que o Brasil não é um produtor de produtos de alta tecnologia, né? Depende de importar. O Brasil exporta commodities, né? Exporta soja, carne, não é, né? Claro que tem determinadas áreas ali, a área aeronáutica, a Embraer, que é um fenômeno aí, um orgulho para o Brasil, né? Um orgulho brasileiro, mas em regra não importa muita coisa, que é dolarizada, né? E a gente tem uma tributação altíssima em cima disso. Então é aqueles exemplos que vocês estão cansados de ver, do iPhone, do carro. Então, sei lá, aqui com 25, 30 mil euros você consegue pegar uma BMW, de 2023, 2024, uma série 1, série 2, talvez uma série 3 um pouquinho usadinho, um pouquinho mais, mas assim, para quem ganha em euro, né, poxa, é bem mais acessível do que no Brasil, que talvez seja 300 mil reais para lá, né, para mais do que isso, eu acho, então 390 mil, não sei. Enfim, então assim, é essa questão. Agora aqui, quanto mais você ganha, mais vai ser deduzido da sua renda. É muito mais concentrado em tributar renda na Europa como um todo.
Isso gera, claro, uma planificação, né, um pouquinho mais assim da renda. A gente tem aqui, salvo engano, 2/3 da população italiana se enquadraria aí numa classe média no país, é uma classe média bastante grande, enquanto no Brasil talvez a gente tenha uma classe média menor, uma classe muito pobre muito grande, uma classe pobre muito grande, e entre os ricos é baixíssimo, né, percentual. Enfim, mas então a gente tem no geral mais igualdade. No geral, na média, é muito mais igualitário que no Brasil. Não tem aquelas distorções gigantescas. O que a gente tem aqui? A gente tem tanto a tributação, que é bem legal, porque agora eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso. É uma tributação no Brasil, que a gente na Itália, que a gente tem do regime forfetário, que é para quem abre empresas, pequenas empresas, e pode faturar até 85 mil euros por ano. E no regime forfetário paga 5% só de tributo por 5 anos, os primeiros 5 anos, o que é fantástico, tá? Mas no salário mesmo a gente tem ali 27, 30 e pouco, 40 e pouco por cento, então acaba comendo bastante o salário. Porque a gente tem o que eles chamam aqui, né, que chamam no mundo, né, uma teoria no geral, mas por conta do tal do welfare state, estado de bem-estar social. Nos Estados Unidos ele não é muito voltado para o bem-estar social, ele é mais voltado para o liberalismo, né? Claro que mudou bastante agora, já não é a mesma coisa, mas ele é mais voltado para a pessoa fazer a própria riqueza, e aí também, claro, se ela não tiver dinheiro e ela se deu mal economicamente, ela tá lascada, né? Para pagar saúde pública, que não tem como tem aqui, escola, né? As universidades aqui são muito acessíveis, tem até bolsa, enquanto nos Estados Unidos pode ter que fazer hipotecar a casa para poder, como eles fazem, pagar a faculdade do filho. Tudo muito caro. Ganha-se mais, mas gasta-se muito, muito dinheiro, né? Não tem aquele estado de bem-estar social. Claro que as coisas vêm mudando, as coisas vêm, né? O mundo tá então, né? As coisas podem mudar no futuro, mas hoje ainda é assim. O Brasil, eu acho que na verdade, eu vi um vídeo uma vez, e para não falar que, né, não é uma pessoa que é um empresário, que é um empresário do ramo de computadores, eu esqueci qual que era a empresa que fabrica teclados, várias coisas nesse ramo, uma empresa grande no Brasil, e ele mesmo, ele falou, olha, eu não posso negar que ele chamou o Brasil, né, na verdade, nessa entrevista ele falou que era um rolo compressor do pobre. Ele falou, ó, a gente tem estados, sei lá, você pega a Noruega, a Dinamarca, que tem alta tributação, mas tem um estado de bem-estar social, tem bastante coisa pública, investe ali, né, nesse sentido. A gente tem estados onde a gente tem, sei lá, os Estados Unidos. Você vai na Flórida, se eu não me engano é 6%, né, o imposto sobre o produto. Só que aí você tem meio que aquela coisa de cada um por si, né? Se vira aí, não tem muita essa coisa de bem-estar social. E o Brasil, ele falava, né, uma figura bem típica de uma aberração, né? Uma dupla escolha ali. Ele falou, você paga um imposto altíssimo, porque, não, mas não é na renda, tudo bem, mas no consumo você paga, especialmente para quem não é rico. Você acaba pagando tudo muito caro, porque a média do imposto no produto é de 50%, então metade do seu salário já vai no tributo que você está pagando no produto, apesar de não comer ali na renda, então é enganação. Então, impostos altíssimos, como em países europeus, mas ao mesmo tempo a gente não tem um Estado. Então, não é nem os Estados Unidos que você ganha bem, tem pouco imposto, e aí você faz o que você quiser com o seu dinheiro, né? E aí você toca você aí, se vira você, mas também não é nem um estado que tributa muito e ao mesmo tempo te dá o bem-estar social, te dá meios de não ficar desamparado quando você estiver numa situação difícil. Mas assim, sobretudo então aqui o imposto pega mais pesado na renda, tá? E ao mesmo tempo a gente tem consequentemente, no geral, uma igualdade maior nesse sentido, né? Tributar quem tem mais renda. No Brasil pega mais no consumo, tá? Só que aqui taxas, impostos, sim, tem bastante, né? Não é um paraíso fiscal, tá longe de ser, tá? Muita taxa, muito tributo. Se você morar em boas localidades, bons comunes, né? Boas regiões, especialmente o norte da Itália, né? O Piemonte, a Lombardia, que tem uma infraestrutura muito boa, o
Vêneto, nesses lugares, assim, claro, não dá para comparar com Dinamarca, Noruega, mas é bom, os serviços são bons. Eu não tenho o que reclamar dos serviços públicos aqui. Transporte aqui em Turim eu acho meia boca, pra falar a verdade. Pelo que custa, né, eu acho meia boca. Agora, serviço de saúde, não tenho o que reclamar, não mesmo, muito bom. Por ser público, assim, eu acho muito bom. E a infraestrutura no geral também, acho razoável, boa, não comparando com esses tops do mundo, mas é boa. Mas enfim, pessoal, quer fugir de taxa, imposto, tributação? A Itália não é o melhor lugar, talvez você tenha que pensar com calma, apesar de ter o tal do regime forfetário, como eu falei, que é o regime que você abre empresa, é super fácil abrir empresa, impressionante, né, porque na Itália geralmente as coisas são bem lentas e burocráticas, e você fatura e paga 5%, o que é bem baixo para níveis europeus. Beleza, galera? Um forte abraço, vou fazer minha caminhada aqui, tchau, tchau!